Vamos então criar uma região na planilha onde iremos colocar os dados. Estarei selecionando aqui o cabeçalho na célula 1. Em seguida, estarei selecionando o conjunto de célula de A2 a A10 para rotular este conjunto de células com o nome de dados. Para isso, após selecionado, seleciono na caixa de nome e atribuo o nome a esse conjunto de células. Vou escrever aqui dados. Em seguida, teclo Enter. Agora em diante, o conjunto de célula A2 a A10 chamar-se-á dados. Em seguida, iremos colocar aqui os locais onde deverão indicar a média, a mediana e a moda. Em seguida, iremos colocar as funções que irão calcular cada uma dessas medidas. Para isso, iremos utilizar o assistente de função. Então, com a célula no local onde deverá aparecer o valor da média, eu acesso o botão Inserir função e vou selecionar na categoria Estatística a função média. Selecionada a função média, clique em OK e escrevo dentro da caixa de texto número 1 o conjunto de células no qual estou trabalhando. Clique em OK. Observe que deverá apresentar o valor de erro de divisão por zero em função de que no conjunto de células dados de A2 a A10 não tem valor algum, mas assim que for inserido qualquer valor, observe que o erro desaparece. Vou aproveitar e complementar o conjunto de células com valores aleatórios. Observe que tem um erro de português aqui. Estamos corrigindo. Em seguida, iremos calcular a mediana. Novamente, estarei fazendo uso do assistente de função, através do botão Inserir função. Na categoria Estatística, deverei selecionar a função MED. É a função MED que me retorna a mediana de uma amostra. Assim como foi feito na função média, basta escrever o nome do conjunto de dados e automaticamente está me retornando a mediana. E finalmente a moda. A moda, por ser uma função matricial, nós não iremos utilizar o assistente de função. O Excel apresenta duas modas, duas funções para calcular a moda. Ele apresenta a função mode, que calcula ou apresenta apenas uma moda. Então, se a amostra tiver mais de uma moda, ele só deverá apresentar a primeira. E a função mod multi, onde os dados poderão ter mais de uma amostra, mais de uma moda. Como o meu conjunto de dados apresenta apenas 9 células, eu acredito que 4 células sejam bastante para representar as possíveis possibilidades máximas de modas existentes numa amostra de 9 valores. Em seguida, na caixa de função, na barra de forma, eu vou colocar a função mode multi. Observe que ele já sugere. E aqui, após ele abrir os parênteses, eu vou apenas escrever e fechar os parênteses para ele
poder trabalhar com esse conjunto de dados. É preciso ter atenção por isso ser uma função matricial. Eu não posso dar Enter, eu tenho que pressionar simultaneamente a tecla Shift e Ctrl, então somente depois da Enter. Observe que a nossa amostra apresenta duas modas e já estão aqui. Se houvesse 3 ou 4, ele também apresentaria. Muito obrigado e até a próxima.